não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, vamos ver aqui Aqui, Lucas Mendes pergunta. Na página 11 da apresentação do curso online, você fala dos 3 inimigos da alma: diabo, mundo e carne. Ao falar do diabo, escreve que o diabo não está preocupado em atacar as pequenas coisas, como os adolescentes que se masturbam, mas ele está preocupado em levar a humanidade para o mal. Assim, isso é excessivamente genérico e talvez dê margem para a má compreensão. Nas aparições de Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora fala muito que o objetivo do demônio é a destruição da família. Ou seja, o demônio age contra aquilo que parece pequeno e não tão genérico como contra a humanidade, no adultério, na liberação moral dos filhos e da própria vida familiar. De modo que invoca as famílias a ficarem atentos e viverem a prática da oração diária, etc, etc. Não precisa escrever sobre a importância indisputável que o núcleo familiar exerce sobre uma sociedade sã e santa. Muito bem. Qual é a real importância da família? A família, mesmo quando ela é, vamos dizer, um ambiente de perdição, a família do Dr. Freud, que comia a própria cunhada, né? Mesmo quando a família esteja completamente degradada, a família continua sendo importante, ela tem que ser defendida de qualquer maneira. Não é por razões morais que a família tem que ser defendida. A família tem que ser defendida por o seguinte: a família é uma coisa muito anterior ao Estado. O direito privado antecede o direito público. O direito público se baseia no direito privado. E a família é a primeira instituição onde há regras. Então, a família avale toda a racionalidade e a possibilidade da convivência humana. Está entendendo? Então, se isso é a família, o que vai acontecer? Os garotos vão se masturbar mais? Falam, não, não é só isso, meu filho. Se fosse isso, está tudo bem, porque dentro das famílias já fazem isso. O problema é que tudo é destruído. E todas as relações naturais entre os seres humanos são substituídas por relações artificiais criadas pelo Estado. Por exemplo, você não vê no Brasil a adoração que se tem hoje pela palavra cidadão? Então, aqui tenho que lembrar de novo, né, o filósofo Leonardo Coimbra, onde ele dizia o seguinte, que Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, e a lei criou o cidadão, o qual é o homem mutilado. O cidadão é uma abstração, ele não é a pessoa humana real. O cidadão é o conjunto das funções que você tem dentro da estrutura legal, prescrita pelo Estado. A existência do Estado, então, pressupõe a existência de relações naturais e civis que o antecedem desde a criação da espécie humana. Por exemplo, você não pode conceber ali, vamos dizer, no paraíso terrestre, um Estado. Não tem Estado nenhum. Tem os seres humanos e tem a lei divina que Deus botou dentro deles mesmo. Não é isso? Não tem Estado nenhum. Não há uma terceira autoridade. Não há uma autoridade humana sobre ninguém ali. Então, a partir do momento em que as mais velhas relações do mundo, estabelecidas pelo próprio Deus, são substituídas por um poder humano, isto é o demônio agindo. E isso não tem nada de genérico, meu filho.
Por quê? Veja, no mesmo artigo que eu estou citando, no mesmo artigo várias vezes, do Leonardo Coimbra, ele diz que a lei, ela se considera absoluta e ela exige a obediência incondicional. Não existe permissão de não cumprir a lei, em caso nenhum. A lei não admite exceção a si própria, a não ser que tenha uma segunda lei. Mas todo este universo legal do Estado é criado, vamos dizer, com base numa noção relativística, onde não se aceita mais o princípio divino, não se aceita mais a absolutidade imutável da lei divina. Então, ele diz, a existência da lei, no sentido moderno, é autocontraditória. Porque ela se baseia no relativismo para afirmar a sua absolutidade. Então, a simples existência da lei desmente a sua própria origem relativa. E todo o processo histórico moderno é um processo de substituição das leis ancestrais, divinas, naturais e civis, tá certo? Imemoriais, por novas relações criadas pelo Estado. Então, isso significa o seguinte: a destruição da família é a destruição da própria forma humana. Não existe outra organização dentro da qual o ser humano possa desenvolver a sua personalidade e tornar-se humano mesmo. Não existe nenhuma. Ninguém pode criar uma coisa no lugar dela. Agora, meu filho, se masturbar no banheiro, é na família mesmo que os meninos fazem isso, pô. Desde que o mundo é mundo. Não é isso? Então, aconteceu que, à medida que vai sendo perdida a noção da verdadeira função da igreja no mundo, nós começamos a desenvolver uma obediência pela autoridade religiosa, que já não é mais como autoridade religiosa, e sim como autoridade estatal. É uma burocracia. E isto chama-se obediência carnal. Por exemplo, existe um princípio que é da moralidade intrínseca, que é o certo e o errado. Tá certo? O certo e o errado nos é ensinado por Deus mesmo. Tá certo? Nós podemos, se você ver as várias civilizações, elas divergirem em muitas coisas, tá certo? Mas há uma série de princípios que são absolutamente universais, que são verdadeiros. Eu não gosto da expressão direito natural. Não há direito natural, só há direito sobrenatural. Tá certo? Existe direito sobrenatural e existe direito estatal, direito humano, que os seres humanos inventaram. O verdadeiro direito é sobrenatural, quer dizer, aquilo que Deus ensinou à espécie humana. Isso aí é submetido a variações de acordo com épocas, tá certo? Mas em torno de certos princípios, não de certas regras concretas. Vejam, por exemplo, durante a Idade Média, que é a época mais cristã da história do Ocidente. Quando se estuda a história de Abelardo e Heloísa, que Abelardo estava lá transando com a sua aluna fazia um tempão, e ninguém estava ligando muito. Porém, a hora que ele levou a menina embora para casar escondido, aí a família encrespou e mandou castrá-lo. Porque não se tratava, vamos dizer, da conduta real dele, e sim da conduta aparente. Porque aquilo desonrava a família. Foi por causa disso que ele foi castrado e não por causa do pecado sexual em si. Note bem, meu filho, a importância que a sociedade passou a dar aos pecados sexuais a partir do século XIX, sobretudo no mundo protestante, é uma distorção tremenda. O pecado sexual, meu filho, você confessa, você se arrepende, confessa, acabou. Acabou. Agora, suponha que você fale mal injustamente de uma pessoa. Tem uma história judaica. Uma vez tinha um sujeito que era um difamador compulsivo. Um dia ele se arrependeu e chegou para o rabino e perguntou: Rabino, o que eu posso fazer para consertar o que eu fiz? Ele disse o seguinte: olha, você pega uma pilha de papel, picota bem pequenininho, tudo, põe tudo dentro de um saco
aqueles milhões de pedacinhos de papel, põe no saco, sobe no edifício mais alto e joga para o vento. Depois você volta aqui falar comigo. Daí o cara voltou, pronto, Rabino, já espalhei os papeizinhos. Bom, agora cata de volta. Isso é difamação. Ela nunca tem conserto. Está entendendo? Se você rouba uma pessoa, depois você pode devolver os bens, até duplicados, mas e o tempo que ela passou desprovida desses bens que eram dela? Você não pode devolver o tempo. Está compreendendo? Se você comete um adultério, vamos supor, você foi e transou com a mulher do vizinho. De muito bem. Você pode se arrepender, pedir perdão para Deus e para eles. E o marido pode perdoar ela, e deve perdoar. Se ele não perdoar, ele fez uma coisa pior do que você. Porque ele pecou contra o segundo mandamento, que está entre os dois essenciais. Hoje em dia, se você pegar qualquer católico e disser isso para ele, ele fica escandalizado. Eu digo, você não perdoar a adúltera é pior do que o próprio adultério. Eu digo isso por quê? Porque é assim que está no Evangelho. O dever do perdão está infinitamente acima do outro. Por quê? Quando perguntaram a Jesus o que é o absolutamente essencial, ele disse o primeiro e o segundo mandamento. E os outros devem ser interpretados em função desses. Agora, e se você pega a mulher do outro e foge com ela? Ah, meu filho, aí você destruiu a família. Aí não tem mais conserto. Mas fugir com ela é um pecado sexual? Não. Pecado sexual você só comete na hora que você vai para a cama com ela. Você fica na cama o tempo todo com ela? Não. Quer dizer, você construiu uma outra unidade fora. A gravidade da coisa não está no ato sexual, está na destruição da família. Isso aí não tem conserto. Isso é muito difícil de você consertar, ou talvez impossível. Se você mata uma pessoa, não tem mais volta. Então, agora, eu vejo que todos esses outros pecados, que para mim estão muito claros, os católicos que eu conheço são praticamente indiferentes a todos eles. Por exemplo, a negação do perdão. Existe um verso do poeta italiano Sergio Corazzini, que a mulher dele fugiu com outro e depois ela pede perdão para voltar. E ela manda perguntar se ele perdoa. E ele responde: dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto. Né? Esse aqui está certo. Né? Então essa é a obrigação. Se você perguntar o que é o amor ao próximo, o amor é essencialmente o perdão. Porque Jesus Cristo disse: amar uns aos outros como eu vos amei. O que Jesus Cristo veio nos dar essencialmente? O perdão. Este é o grande dom. Se você não é capaz de exercer o perdão, meu filho, então os palpites que você tem a dar sobre a moral sexual do outro, é melhor tu ficar quieto. Eu já vi tanto mal acontecer por causa disso, tanto mal. Porém, os pecados sexuais são acusados em público. E a falta do perdão? É uma coisa íntima, ninguém sabe. Então, as pessoas invertem a ordem e está com a consciência tranquila. Por quê? Está apegado a uma coisa que se chama obediência carnal. Está obedecendo, vamos dizer, a uma regra social que te pune e te castiga. Ora, você veja, o adultério, meu filho, pode dar processo e pode desgraçar a alma, a vida do coitado, por causa de um adultério. Então, o leva na delegacia, dá uma queixa contra você, inventa qualquer coisa, desgraçou sua vida. Aqui nos Estados Unidos a lei de família é uma coisa horrorosa, porque destruir a vida do cidadão é uma coisa mais fácil. E você acha que isso é menos grave do que o adultério? Não? A simples existência dessas leis é infame. O que Jesus Cristo fez com a mulher adúltera? Ele perdoou imediatamente, né? Agora, e se fosse um assassino? Jesus ia perdoar e dizer: está tudo limpo.
Não. Ele diz, agora você tem que pegar a viúva, tem que pegar os órfãos, e você vai ter que cuidar deles. Pelo resto da vida. Se você fez desses pecados que deixam marcas, você tem que passar o resto da sua vida limpando a marca. Como o caso desse padre Maciel, aí, um dos legionários de Cristo, que abusou dos meninos durante 50 anos. O que o Papa fez com ele? Agora tu te tranca num quarto, passa o resto da sua vida em penitência. Não é assim, está perdoado, está limpo. Né? Está entendendo? Então, a partir do momento em que o Estado passa a regular as relações matrimoniais, meu filho, tudo se perverte. Tudo. Porque agora, vamos dizer, quem está defendendo o seu casamento não é a sua consciência, não é a sua comunidade, não, é a polícia. São os tribunais. E isto pesa sobre a vida humana de uma maneira horrorosa. Então, eu tenho a impressão que Nossa Senhora sabe muito mais sobre isso do que eu. Eu até onde pude perceber, a destruição da família é uma coisa infinitamente mais grave do que o que se chama a liberação dos filhos. Entendeu? E dizer, essa imoralidade mais visível. Tá certo? Eu acho que tem coisa muito mais séria aí, não considero que isso é genérico de maneira alguma. Veja, você tem muitos casos na Bíblia em que um comportamento sexual inconveniente é perdoado imediatamente. Até quando ele implicou coisa pior, como no caso de Davi. Né? No caso de Davi, Deus puniu, claro, matou o filho de Davi. Mas por quê? Por causa do adultério ou por causa do homicídio? Hoje em dia, o sujeito que chega para mim e disser que o menino que se masturbou no banheiro vai para o inferno junto com Joseph Stalin, eu digo, você é um monstro. Essa é uma mentalidade monstruosa. Onde aqueles grandes pecados que deixam marcas indeléveis para sempre são nivelados a um mero adultério. Quer dizer, estão brincando. Outra coisa, a palavra adultério na Bíblia, tá certo? Ela sempre vem sobrecarregada de segunda e terceira camada de sentido. O adultério é também uma imagem da infidelidade ao próprio Deus, ao culto de ídolos. Olha, o direito de família hoje é um ídolo. O direito de família como está no Estado é um ídolo. Se você leva isso a sério e você acha que isso é cristianismo, não estou dizendo você, não vai entender como uma crítica pessoal, não estou falando de você, evidentemente, estou falando de modo mais genérico. A partir da hora que o Estado interfere nessas coisas, todo o panorama fica todo nublado, todo confuso, e você se orientar moralmente no meio disso é muito difícil. Então, claro, se você comete adultério, é um pecado, sim. Tá certo? Mas eu acho que não perdoar um adultério, eu acho que é mais pecado. Já tinha pensado nisso? Então, quando... Vocês lembram uma aula que eu dei um tempo atrás? Quando você vê que todo o legado de conhecimentos que o clero católico precisaria ter para ele poder servir a igreja como mãe e mestra, tudo isso é perdido, né? E volta pelas mãos de muçulmanos, de budistas, etc, etc. Né? E ao mesmo tempo você vê a igreja totalmente desorientada, né? Toda a alta hierarquia corrupta, vendida para o inimigo. Né? Ora, um pouco de senso das proporções não fará mal. Você está entendendo? Então, quantos católicos eu já não ouvi falar, né?
contra a imoralidade, contra a pornografia, etc, etc, etc. Quem quer examinar essas coisas? Ontem mesmo estava ouvindo, até no YouTube, ele falando de todos os imensos males que o Paulo VI fez à igreja. E ele usava essa mesma expressão, obediência carnal. As pessoas obedecem esse homem por senso de obediência carnal. Você não está obedecendo como representante de Deus. Você está obedecendo porque ele é um chefe de uma burocracia. E você tem medo de ser rejeitado socialmente. E é por isso que você está obedecendo. Ou porque você não sabe ficar numa situação de desorientação. Por exemplo, havia uma discussão se o mandato do Papa é válido ou se não é. O sede vacantista dizia que não tem Papa nenhum. E, bom, eu nunca soube a solução desse problema. Ninguém sabe. Nós vivemos uma situação misteriosa. Você sabe se o mandato do Papa é válido? Eu falei, não sei. Eu ajo como se fosse. Mas não posso afirmar. Eu não sei a solução disso. Então nós estamos numa situação de uma espécie de vácuo. Nós estamos como que boiando. Não há mais aquele senso, vamos dizer, de hierarquia institucional. Não há mais, gente. Isso acabou. Acabou mesmo, não é brincadeira. Se você sabe, por exemplo, que o Papa diz uma coisa, o seu assessor de imprensa chega lá e diz outra coisa, e o Papa não pode desmentir o assessor de imprensa, de qual dos dois você vai obedecer? Não se iluda, meu filho, o Vaticano está todinho infiltrado, é 80%. Mas todo mundo gosta de saber, nós temos aqui uma hierarquia milenar, etc. Isso dá um senso de segurança social para você. E por que Deus permite, vamos dizer, que a igreja sofra essa autodemolição? É para nós aprendermos a obedecer a Ele e não a uma hierarquia externa. Claro, essa hierarquia ela é santa em si, tá certo? Mas não desta maneira que as pessoas estão entendendo. Muitas vezes eu disse coisas que escandalizaram os católicos. Digo, por exemplo, eu não vou pegar um desses bispos aí da CNBB, que agora estão reclamando por causa do abortismo. Eu digo, mas vocês ajudaram essa gente a chegar ao poder, né? Quer dizer, vocês traíram tudo. E quer que eu continue te chamando de eminência? Eminência é uma pinóia. Você colaborou com essa gente, você está excomungado. Você pode estar aí com todo purpurado, seu chapéu de bispo, etc. Para mim você é um palhaço. Você não é nada, eu não vou te obedecer. Não ligo porque você diz. Eu não posso fazer isto. Por quê? Só para não ferir as aparências? Eu digo, mas eles acabaram com as aparências já. Então nós temos que entender que essa é uma situação de extrema crise, gente. Não é brincadeira. Agora, nunca confunda, vamos dizer, a lei de Deus com a decência burguesa. Nunca. Aqui, nos Estados Unidos, onde a maioria é protestante, é quase impossível você levar um cara a entender isso. Para um católico é mais fácil para entender. Mas o protestante liga tanto para a decência. Por exemplo, aqui eles têm essa instituição do sujeito que o pastor pecou, ele se confessa em público. E eu acho isso horroroso. Então, isso é para quê? É a defesa de uma aparência. Eu não quero condenar isso completamente, eu não sei. Às vezes isso pode estar até certo. Mas eu realmente não posso acreditar que essas coisas que eu estou dizendo sejam genéricas. E que a única coisa certa mesmo, o menino ali, ele tem que ensinar para ele isso assim. Peraí, calma aí. Claro que tem que ensinar, mas há um senso de hierarquia que a gente nunca pode perder.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.